Glória a Deus. Olá, meu irmão, meu amigo. Seja bem-vindo aqui em nosso canal Profetizando a Palavra. Aleluia! Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, inscreva-se. Deixe sua curtida, seu comentário. Ative o sininho de notificação e deixe o seu like, que é muito importante o seu like. Aleluia! Para aqui ajudar-nos a divulgação da palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, quero ler uma passagem com você de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15 e o 16, que diz assim: de modo que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o título está aí na descrição deste vídeo. A sombra de Pedro curava. A sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. É uma pergunta: será que a sombra de Pedro curava? Tinha poder para curar? Meu irmão, meu amigo, o apóstolo Pedro, como os demais apóstolos, foram revestidos de uma autoridade, de um poder vindo do Senhor, nosso Deus, enviado por Jesus Cristo, ali no dia do Pentecoste. Começa, através desses homens, a igreja crescer, a pregoar o Evangelho de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Este homem recebeu autoridade, recebeu ministério, recebeu uma unção dos céus para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu a ponto de Deus usar o apóstolo Pedro de várias maneiras. Ele foi usado por Deus no ministério das curas. A Bíblia diz que uma certa vez ele estava na casa de Enéas e Enéas foi curado através do apóstolo Pedro. A Bíblia também diz que ele chegou ali em Jope, onde havia uma mulher chamada Tabita. Esta adoeceu e chegou ao óbito. Ela morreu, e Pedro foi chamado, foi buscado por dois homens, e Pedro veio e orou por ela. E esta mulher chamada Tabita ressuscitou. Aleluia!
Glória a Deus. A Bíblia diz que a igreja, nesta fase, estava aumentando o número dos cristãos, dos convertidos a Cristo. A igreja estava crescente em números de almas, de salvos, através do Evangelho de Jesus Cristo anunciado pelos discípulos, pelos apóstolos. A Bíblia diz que uma certa vez havia uma multidão que começaram a ouvir o Evangelho e começaram ouvindo as circunvizinhanças ao redor de Jerusalém. As nações, os povos, vinham muitas e muitas gentes. Ali onde estavam os apóstolos, e eles foram aonde estava Pedro. Pedro estava pregando o Evangelho. A Bíblia nos revela que eles chegaram com uma mentalidade de colocar os enfermos ali nas ruas. As ruas eram estreitas na época, como caminhos, mas era chamado de rua. Colocavam os enfermos nas ruas, os que tinham espíritos malignos. Qual era o propósito? Para que ao menos a sombra de Pedro tocasse, passasse pelos enfermos, pelos que tinham possessão demoníaca, para que eles fossem curados, libertos das suas enfermidades e dos espíritos malignos. Meu irmão, minha irmã, agora a pergunta é esta: a sombra de Pedro curava ou não curava? Meu irmão, meu amigo, a Bíblia não revela, só revela que eles vinham, colocavam os enfermos, os que tinham espíritos malignos ali na rua, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e os curasse. Meu irmão, a sombra de Pedro não tem poder místico nenhum, não tem autoridade para curar os enfermos. Não. Pode até ser curado, mas não por causa que é a sombra, mas era a fé daquele povo. E em segundo lugar, não era só a fé. Meu irmão, você esqueceu que nesta época havia adivinhações, bruxaria, feitiçaria, adivinhos. Então eles olhavam e achavam que a sombra de Pedro tinha um poder mágico para curar os enfermos. Guarde isto: o povo achava que a sombra de Pedro tinha um poder mágico para curar os enfermos. Mas a Bíblia não confirma que a sombra de Pedro curava, porque não cura. Quem curava era Jesus Cristo, através de Pedro. Talvez você não refletiu. Sombra precisa de sol, e o sol na Bíblia representa Cristo, que é o sol da justiça. Sol fala de luz, e esta luz batendo em Pedro refletia a sombra, mas quem estava curando era o sol da justiça. Aleluia!
Cristo é o sol da justiça. Se não tiver o sol para dar a sombra de Pedro, não existe sombra. E se não existe sombra, não existe curas, não existe milagres, não existe prodígios. E se for a noite? E se for a noite, aonde Pedro teria sombra? Se é a noite que não tem sol, Pedro não tem sombra. Então ninguém mais era curado. Era o sol da justiça que curava os enfermos. Meu irmão, a ordem bíblica é essa, Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Em meu nome curarão os enfermos. Meu irmão, não podemos fazer deste capítulo de Atos dos Apóstolos uma regra que está aí nas igrejas para granjear dinheiro dos seus fiéis. Veja, isto é um perigo para quem não entende a palavra de Deus. Alguns pastores, alguns apóstolos, bispos, pregadores que estipulam esses meios de ligar a humanidade a Cristo com sombra, com sal, com vassouras, com azeite, com óleos, e aí vai tijolinhos, tudo comércio. Eu não preciso de amuleto para alcançar a minha cura, o meu milagre, a minha vitória, a minha bênção. Eu tenho que ir direto em Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo. Veja, abra os seus olhos. Quem curava era Cristo. Quem curava não era a sombra de Pedro, não. E ele era um verdadeiro apóstolo. E ele não cobrava nada pelas curas e maravilhas, como muitos de hoje fazem esses movimentos nas igrejas e cobram os seus cachês, as suas ofertas, pedem dinheiros e mais dinheiro para os fiéis, para os irmãozinhos que não têm visão da Escritura. São engodados por esses homens. O apóstolo Pedro, se não tivesse o sol da justiça, aleluia, ele não teria sombra. E se fosse a noite, não teria sombra. Então não existiria milagres. Não. Então a sombra de Pedro não curava, era Jesus que curava. Aquele povo veio com uma fé grande, mas ainda inconstante, sem compreensão da verdadeira fé. Acharam que a sombra de Pedro tinha um poder mágico para curar, místico, para curar, fazer maravilha e expulsar os demônios. É através do nome de Jesus, somente através do nome de Jesus, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Está lá em Marcos 16, versículo 15 até o 18, eu não posso pôr nada, nem sombra, nem azeite, nem óleo, nem água, nem terra, nada, vassoura, tijolo, sal, no lugar do nome de Jesus. O nome de Jesus para cura, para milagres, para maravilhas, tem que estar no centro
no centro, não precisa de mais nada de mecanismo, de meios humanos para ser curado, alcançar milagres e maravilhas. Então a resposta é esta. Havia na época muitos feiticeiros, adivinhos, bruxos, com artes de bruxaria. Lembra do Simão? Lembra de Simão o mago? Simão o mago. Ele era terrível. Lembra da menina de Paulo que adivinhava? Paulo expulsou o demônio dela e ela foi liberta. Havia este engano, então o povo veio com esta intenção. E Deus, por graça e misericórdia, usou esses meios para alcançar algumas pessoas para ser curada, mas foi Deus, não foi a sombra de Pedro, foi Deus. E se foi Deus, eu digo aqui nesta mensagem, a Deus seja a glória, e não a Pedro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.